alegria eu te convido para juntos honrarmos e adorarmos ao nosso Deus, Criador, Redentor, Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Faremos isso com cânticos, orações, proclamação da sua palavra e também com entrega da nossa vida, talentos e bens, que possamos prestar ao nosso Deus um bom culto. Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Batista Moriá, bom dia, amigos. O devocional de hoje está em Romanos 12, versos 21, que diz: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, não podemos desejar nem fazer o mal aos nossos inimigos, mas sim liberar perdão. Se formos injustiçados, a ideia é não revidar. É isso que Deus nos ensina. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim pagar o bem com o bem. Vamos orar. Pai de amor, Pai bondoso, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu ensinamento, que diz que temos que perdoar os nossos inimigos. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas calmas. Nos ajuda, Senhor, a sermos exemplo. Nos ajuda, Senhor, a auxiliarmos as pessoas que necessitam. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado com as nossas igrejas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja protegendo e abençoando todos os cristãos, Senhor, em toda a face da terra. Ajuda-nos para que nossas orações, o nosso pedido seja sempre um pedido de paz. Um pedido para que o mal termine. Um pedido para que o mal se afaste do nosso redor. Senhor Deus, oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e oramos em nome do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Desejo a todos um bom dia. Não tenha sobre ti
Bom dia, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá, tudo bem? Vamos a mais um estudo com os nossos personagens bíblicos. Hoje nós vamos estudar Rúben, o filho mais velho de Jacó. Rúben foi o primeiro dos 12 filhos de Jacó. Sua mãe era Lia, uma personagem que nós já estudamos com a irmã Maria José. Vale a pena rever. Lembrando da história, Lia era a esposa de Jacó, a irmã de Raquel. Porém, a mulher que Jacó mais amava era Raquel, e por ela ele trabalhou 14 anos para o seu sogro Labão. Lia sabia que a mais amada era Raquel, mas ela imaginava que ter um filho primeiro poderia dar a ela uma posição de mais honra frente ao seu marido. Lembrando que, naquela época, era comum o homem ter mais de uma mulher, já que a mulher era considerada uma propriedade e a sua principal função era dar filhos ao seu marido. Rúben nasceu em Padã Arã e o seu nascimento é relatado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do Pentateuco, no capítulo 29, versículo 32, que diz assim: Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Assim, o significado do seu nome pode ser entendido como: Veja, um filho. O seu pai, Jacó, define o seu filho mais velho, Rúben, como a sua força e as primícias do seu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, porém impetuoso como como a água. Sobre a infância de Rúben, temos o relato bíblico quando ele encontra mandrágoras no campo e entrega a sua mãe. O episódio fica registrado para evidenciar a rivalidade entre as irmãs em quererem o desejo do mesmo marido. Quando o filho Rúben entrega para sua mãe Lia as mandrágoras, Raquel pede essa planta para a irmã. O texto relata que Lia provoca a irmã Raquel, questionando se não seria suficiente querer o marido dela e querer também a colheita que o filho trouxe. Ao pesquisar sobre essa planta, identificamos que tratava-se de uma planta nativa da região do Mediterrâneo, com um fruto pequeno, que apresenta uma pequena semelhança com o tomate. Essa planta possuiria qualidades afrodisíacas, o que justificaria o pedido de Raquel, que poderia ter intenções de seduzir a Jacó. Nesse episódio, Rúben não passa de um personagem secundário, já que a ênfase é dada para a rivalidade entre as irmãs. Há quem diga que Rúben teria dado essas mandrágoras para sua própria mãe, para também estimulá-la a seduzir o seu pai Jacó e fazê-lo com que ficasse apaixonado por sua mãe Lia. O próximo episódio com a participação de Rúben é quando ele se envolve com Bila, serva de Raquel e concubina de Jacó. Nessa ocasião, Raquel já havia morrido após o nascimento de Benjamim. O texto de Gênesis capítulo 35, versículo 22 diz: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Por causa desse episódio, quando Rúben se deita com a concubina de seu pai, ele deixa de perder a porção dobrada da primogenitura. Vejamos o relato em Gênesis 49, 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Como Simeão e Levi, irmãos de Rúben, também perderam a liderança
por causa dos seus pecados, quem assumiu a primogenitura entre os irmãos foi Judá. Rúben desempenhou um papel único no tratamento que os seus irmãos deram a José, seus irmãos com exceção de Benjamim, na ocasião em que eles estavam com muita inveja de José, em função dele ser notadamente, conhecidamente, publicamente, o filho preferido de Jacó. A história de José do Egito também já foi contada em nossos estudos pela irmã Estela e vale a pena conferir novamente. Resumidamente, lembramos da história que está relatada em Gênesis 37, quando os irmãos de José resolvem, num plano terrível, matá-lo e mentirem para o pai, dizendo que José teria sido morto por uma fera. Nesse momento, nosso personagem, Rúben, tem uma interferência fundamental, impedindo os irmãos de prosseguirem com o plano de matar José. Ele diz assim: não lhe tiremos a vida, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Gênesis 37, 21 e 22. O plano de Rúben era de voltar mais tarde até a cisterna seca, resgatar José e levá-lo de volta para o pai. Porém, Judá teve uma outra ideia nesse meio tempo e sugeriu que vendessem José como escravo para uma caravana de ismaelitas que estavam passando. Nesse momento, Rúben não estava presente e quando ele voltou para resgatar o irmão na cisterna, ele não sabia o que havia acontecido, imaginou que seu irmão então tinha sido morto, chorou amargamente por não ter mais encontrado o irmão. O texto diz em Gênesis 37, 29, tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. Mais adiante na história, quando os filhos de Jacó tiveram que ir ao Egito em busca de suprimentos, confrontados pelo então governador, Rúben interpretou a situação difícil como um castigo de Deus sobre eles. O texto diz: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes, aí que se requer de nós o seu sangue. É o que Rúben fala então para os seus irmãos. Quando José pede que tragam seu irmão Benjamim, Rúben reconhece que o pai sofreria muito. E então ele sugeriu que se ele não trouxesse Benjamim de volta, o pai Jacó poderia matar os seus próprios filhos, os próprios filhos de Rúben. Rúben teve então 4 filhos, sendo eles Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Quando Canaã foi distribuída entre as tribos, os rubenitas, que eram os descendentes de Rúben, receberam o território do lado oriental do rio Jordão e recebeu a bênção de Moisés, que está registrada em Deuteronômio 33, 6, que diz: viva Rúben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Diante disso, vamos às lições que aprendemos com Rúben. Primeira lição que aprendemos: devemos nos envolver apenas em relacionamentos autorizados por Deus. O texto diz: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Gênesis 35, 22. Bila era serva de Raquel. Ela foi dada de presente por seu pai na ocasião do seu casamento. Como Raquel não conseguia engravidar, ela entregou a sua serva ao seu marido Jacó para que lhe desse filhos. Das relações de Jacó com Bila nasceram Dan e Naphtali. O texto bíblico não traz detalhes sobre esse episódio, mas deixa claro que Rúben dormiu com Bila após a morte de Raquel, na ocasião do parto de Benjamim. Os estudiosos, eles argumentam que talvez essa atitude de Rúben tenha sido muito mais motivada por propósitos estratégicos e políticos para preservar o direito da sua mãe Lia como esposa principal de Jacó,
ou para garantir que ele assumisse uma liderança, né, no clã, visto que era costume no Antigo Oriente, às vezes um filho se apoderava da liderança da família ao tomar a concubina de seu pai. Seja como for, o escritor do Gênesis apenas informa que Jacó ficou sabendo do que Rúben havia feito, mas não registrou as emoções imediatas. Aparentemente, Jacó ouviu em silêncio, mas ele não se esqueceu do pecado de Rúben, e isso teve implicações em sua bênção final. Por causa disso, Rúben perdeu o direito da primogenitura. O texto de 1º livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Rúben perdeu esse direito da primogenitura, o título de honra que concedia privilégios especiais. Esse primogênito, ele recebia uma bênção familiar que resultava em uma liderança espiritual e também social. Além disso, o primogênito, ele possuía um benefício especial em relação à herança dos pais. Ele tinha uma dupla parte da herança. Esse relacionamento de Rúben com Bila era considerado um relacionamento completamente inadequado, incestuoso. Relacionamentos que não acontecem nos preceitos de Deus costumam ser desastrosos. Vidas que são feridas, perdidas, relegadas. Muitas vezes não falamos tanto desses relacionamentos inadequados como adultério, incesto, mas o fato é que esses relacionamentos eles não agradam a Deus e eles têm consequências desastrosas. Os filhos de Deus eles devem fugir desse tipo de relacionamento. Deus tem algo muito bom para os seus filhos e filhas, e esse desejo de Deus está bem distante de relacionamentos como esse, relacionamentos que são desastrosos e destrutivos. Por isso, ao se relacionar com alguém, peça a orientação de Deus e Ele vai te guiar. Lembre-se, relacionamentos desastrosos trazem consequências desastrosas e os nossos relacionamentos, eles devem estar debaixo da vontade e da autoridade de Deus. A segunda lição que aprendemos com Rúben é que devemos defender o bem, mesmo em cenários adversos. O texto diz: Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e lhe disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Gênesis 37, 21 e 22. Quando os irmãos resolveram matar José por inveja, foi Rúben quem os persuadiu, quem os convenceu a não cometer esse crime. Rúben aconselhou, então, que ao invés de matar José, que eles colocassem numa cisterna, num poço seco. Mas, na verdade, a intenção de Rúben era voltar lá depois, mais tarde, e retirar José de lá e entregar de volta a seu pai. Mas no momento que Rúben não estava por perto, os irmãos tomaram uma outra decisão. Estava passando uma caravana de ismaelitas, então eles decidiram vender José para essa caravana como escravo. Quando Rúben voltou então para a cisterna para retirar o seu irmão de lá, ele ficou muito angustiado porque José não estava mais lá. E aí ele tinha entendido então que José havia sido morto. Os irmãos, eles não acataram completamente a instrução de Rúben. Não sabemos se porque a autoridade de Rúben talvez fosse um pouco frágil diante dos irmãos, ou talvez porque a raiva e o ódio dos irmãos contra José era muito grande e que acabou motivando a tentarem algo contra o seu irmão José, ou ainda se o receio de Rúben era de voltar para casa sem o seu irmão José, e como que ele iria explicar para Jacó que estava voltando sem o filho preferido de seu pai. Alguns comentaristas falam então nesses dois lados, né, que talvez Rúben tenha querido realmente defender
a vida do seu irmão, ou que ele queria, na verdade, salvar a sua pele, né? De chegar em casa e não ter que passar por essa situação de contar a seu pai que José não estava com eles. O fato é que José se posicionou contra 9 irmãos furiosos. Eles estavam decididos que matariam o próprio irmão. E a atitude, a fala, a ordem de Rúben teve o efeito. Eles não mataram. Como bem sabemos da história, José continuou vivo e ele foi escravo ao Egito. E lá ele caiu nas graças de Faraó e passou a ser o governador do Egito. E foi por causa disso que todo o povo de Israel pôde prosseguir vivendo e se multiplicando. Foram levados ao Egito e lá eles se desenvolveram como um povo muito grande. E ao final das contas eles saíram de lá em direção a Canaã, a terra prometida, sendo liderados por Moisés. Não deve ter sido nada fácil para Rúben se colocar contra todos os seus irmãos. Pelo que a gente entende, os irmãos estavam muito alinhados com suas ideias, né? Eles estavam... a gente nem tem o nome descrito de cada um, só fala o conjunto, os irmãos. Parece que todos eles pensavam de forma muito igual, muito parecida. Eram todos filhos de mulheres que não eram as mais amadas. Eles conheciam, sabiam o desprezo que tinham e a indiferença de seu pai para com eles. Porém, isso não fez com que Rúben ficasse na mão deles como uma massa de manobra ou como uma Maria vai com as outras. Ele se posicionou. E não é fácil fazer isso. Às vezes a gente tem receio de se posicionar contra a maioria, não é? Porque a gente tem medo de ser desprezado, de ser colocado de lado, mas precisamos defender o bem. Mesmo que esse pensamento vá contra tudo e contra todos. Deus precisa de pessoas que possam defender a permanência do seu reino. Por isso, Israel pôde prosseguir, porque José ficou vivo. Falar a verdade, defender o que é certo, isso não é vergonhoso. Vergonhoso é ficar calado quando as coisas estão caminhando para um fim trágico. Isso sim é vergonha. Devemos nos posicionar sempre do lado do bem, do lado que promova o reino do nosso Deus. Terceira lição, devemos reconhecer e corrigir os nossos erros. O texto diz: respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Gênesis 42, 22. E o segundo texto: mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo, e eu te restituirei. Gênesis 42, 37. Depois, mais adiante, quando Rúben e seus irmãos estavam no Egito adquirindo cereais durante o tempo de fome, eles foram aprisionados na trama de José, a quem eles ainda não tinham reconhecido. E Rúben interpretou aquela situação complicada como resultado de algo errado que eles tinham feito. Rúben estava interpretando que aquilo era o juízo de Deus pelo que eles tinham feito contra José. Quando os irmãos precisaram levar Benjamim ao Egito, Rúben ofereceu ao seu pai, como reconhecimento do seu erro e de que agora que ele precisava fazer algo certo, ele prometeu ao seu pai que o seu pai poderia fazer qualquer coisa com seus filhos, se ele não trouxesse Benjamim de volta. Rúben sabia que Jacó não aguentaria ficar longe de Benjamim, e ele agora queria fazer o que era certo. E por isso ele falou: pai, pode fazer o que quiser com os meus filhos se eu não te trouxer Benjamim de volta. Dentre os irmãos, todos os 10, né, que nós temos falado, eram 12 filhos, mas os outros 2 eram Benjamim e José, que eram os filhos de Raquel. Mas a maioria dos relatos sempre traz os filhos falando em conjunto. Apenas em 2 momentos se destacam um dos filhos, que é Rúben, quando ele fala que isso que estava acontecendo possivelmente era por causa do juízo de Deus, e no segundo momento, Judá, quando defende a sua família diante de José. Nos demais diálogos, então, esses irmãos são citados em grupo.
Então a gente entende que Rúben, ele era dos melhores entre os irmãos, embora algumas de suas ações não fossem recomendadas. Parece que Rúben tinha mais consciência do que os outros. Ele nesse momento estava determinado a fazer o que era certo. E por isso então ele quis dar a seu pai os seus filhos como garantia. E essa correção também teve um benefício. Quando depois, mais adiante, José revelou a sua verdadeira identidade, levou toda a sua família e seu pai para o Egito, Rúben também foi com sua família e com os seus 4 filhos. Nesse tempo, Rúben não ficou sossegado convivendo com os erros que ele havia cometido. Ele tinha plena consciência de que os erros trazem consequências e que é preciso agir de um modo a recuperar a confiança, se posicionar e não mais se omitir. Talvez Rúben tenha pensado, eu devia ter falado mais forte quando eu falei não façam nada contra José. Alguns erros que nós cometemos, infelizmente, nós não temos como corrigir ou reverter, apenas assumir e admitir as consequências. Rúben poderia ter vivido para sempre com uma dor eterna de não ter conseguido salvar o seu irmão da cisterna. Mas ele descobriu anos depois que seu irmão estava vivo e resgatou a sua família. E no final de contas, Rúben teve uma participação importante na garantia da continuidade do povo de Israel, incluindo a sua descendência. Enquanto temos tempo, que possamos reconhecer os nossos erros e buscar corrigi-los enquanto há tempo. Dizer uma palavra de perdão, tomar uma atitude, demonstrar afeto. É isso que devemos fazer sem demorar. E como conclusão, então, aprendemos com Rúben que ele foi um homem que viveu numa família complexa, né? Já nasceu e recebeu um nome de uma responsabilidade enorme, que ele seria aquele que faria com que o seu pai amasse a sua mãe. Ele era o filho mais velho de uma série de irmãos com sentimentos também de desprezo, inferioridade, raiva e inveja. Por ele ter se envolvido com um relacionamento não autorizado por Deus, ele perdeu o maior direito que um filho mais velho poderia ter e precisou arcar com as consequências disso. Contudo, ele conseguiu se posicionar em um cenário diverso e teve tempo de corrigir os seus erros. Assim pôde ver a sua descendência abençoada como o povo de Israel. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a fazermos o que é certo a cada dia, honrando o reino de Deus ao longo de toda a história. Vamos seguir juntos? Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos e até logo mais às 18 horas no nosso culto presencial. Tenho esperança, Ele não me deixará. Ele vive em mim, dia a dia sim. Tenho esperança, seu nome é Jesus. Rei da paz e Senhor de amor. É Jesus, Filho de Deus. Meu futuro Ele guardará. Esperança sempre haverá. Tenho esperança, Ele não me deixará. Ele vive em mim, dia a dia sim.